Muito bem, estamos de volta aqui no Morning Show e vamos girar aqui a nossa pauta, gente. É o seguinte, o presidente da Fundação Cultural Palmares anunciou ontem a criação de um selo não racista. Esse certificado será destinado a quem, Vini? Que história é essa? Conta pra gente. Pois é, Paulo. Quem será que vai receber esse selo aí não racista do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares? Olha, respondendo a esta pergunta sua, Paulo, eu vou falar aqui com as palavras do Sérgio Camargo. Este selo vai certificar aquela pessoa que não é racista, mas que é vítima de campanha de difamação e execração pública da esquerda. Quero destacar um tweet que ele fez, que já está aí na nossa tela, para quem nos acompanha por imagens, onde ele fala que praticamente todas as acusações de racismo procedentes da esquerda são fakes ou relatos deturpados por objetivo político. O Sérgio Camargo diz que racismo é um crime sério demais para ficar nas mãos da esquerda amoral e desonesta. Portanto, ele diz que este selo será concedido a todos que, injusta e criminosamente, são taxados de racista pela esquerda vitimista, com apoio da mídia, artistas e intelectuais. Ele conclui dizendo que a perseguição da esquerdalha racista será combatida. Pois é, o Sérgio Camargo afirmando aí, Paulo, que o racismo do branco também, ele também diz isso, que o racismo do branco precisa ser denunciado e punido, mas o do preto também, mas a esquerda não deixa. Pretos racistas, segundo ele, têm o seu mais aguerrido exército, são vitimistas e ressentidos, massa de manobra. E de acordo com o Sérgio, esse primeiro selo será entregue, vejam só vocês, neste final de semana, a um célebre injustiçado que todos admiramos e outros virão na sequência. O design do selo, o formato aí está sendo desenvolvido, segundo o Sérgio Camargo. Quem será, hein, Paulo, Adriles e Paulinha, que vai receber? Quem será este célebre que vai receber este selo não racista? Paulo, olha, só para jogar aqui para discussão também, o Sérgio Camargo é um nome muito polêmico, a nomeação dele foi polêmica, ele chegou a ser desonerado depois de uma ação judicial, depois foi renomeado aí para a Fundação Cultural Palmares, já afirmou que não existe um racismo estrutural no país, defendeu o fim do Dia da Consciência Negra, é contra as cotas raciais, defendeu a extinção do movimento negro, chegou a afirmar que a escravidão foi benéfica para os descendentes de escravizados no país e defende que a própria fundação mude de nome de Palmares, por causa do zumbi dos Palmares, que segundo ele é um falso herói, e passe a se chamar Princesa Isabel. Então, este selo não racista é só mais uma para a coletânea de polêmicas de Sérgio Camargo. Muito bem, Vini, eu queria apresentar para você, já está aqui conosco a Alexandra Lorrat, palestrante, mestre em gestão de mídia e ex-consuleza da França em São Paulo. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem, já estou te vendo, inclusive aqui no telão conosco. E você quer começar a discutir um pouco isso, Alexandra? Qual que é a sua avaliação desse selo, hein? Então, esse selo para mim é um posicionamento político, para trazer mídia para essa narrativa absurda. Eu acho que o Sérgio Camargo tem um grande problema psicológico. Aliás, o pai dele é um grande autor da causa negra, um grande ativista. Eu acho que ele está fazendo assim, alguma irritação que tem a ver com a família dele, porque eu não consigo entender como um homem assim, que foi criada num ambiente com conteúdo de militância sobre a causa negra, possa se posicionar dessa forma. Eu acho que ele tem um síndrome do Capitão do Mato e tentando sempre se posicionar para assim, de forma polêmica, para atrair muita mídia sobre uma coisa absurda. Agora, ele vai entregar selo para pessoas racistas, é isso? Não racistas. Não, ele... acusadas de racismo, racismo, que não seriam racistas na verdade.
Eu sei, mas já a própria palavra não racista, ele quer entregar selos antirracista, é isso, já na própria etimologia, ou na semiótica que ele está escolhendo, já tem algo errado. Então, eu acho que, estranho. por ele estar totalmente na negação de que a escravidão foi um crime contra a humanidade, que esses 500 anos de escravidão, porque para mim a escravidão ainda não acabou, ela continua de forma diferente, ela se reinventou com o salário mínimo, mas que continua sendo uma escravidão moderna, porque estamos na nona economia mundial. Olhando para os números também, o Brasil, sendo um país tão rico, ele vive numa certa questão de escassez, sendo um país extremamente abundante. Então, sendo que tem 114 milhões de negros no Brasil, que representam 54% da população, segundo o IBGE, eu acho urgente para ele pesquisar sobre todo o trabalho lindo que foi feito pelo Instituto Locomotiva, que vai demonstrando o quanto nós negros sofrimos de muitos episódios de racismo. O racismo no Brasil não está nada velado, ele está escancarado, ele está em cada esquina. Entrar numa loja de brinquedos no Brasil e não ver nenhum super-herói negro que seja em uma loja de brinquedos em Salvador ou em Curitiba, isso é racismo. Porque a maioria das crianças no Brasil são negras, então por que não existe 54% de negros representados dentro das bonecas, dentro da narrativa escolar, infantil, nos livros infantis, nos livros didáticos? Por que não vemos grandes figuras como André Rebouça, Teodoro Sampaio, Machado de Assis, Luiz Gama, Carolina de Jesus, dentro dos livros didáticos? Então, já o sistema educacional brasileiro é extremamente racista, extremamente violento para sempre colocar o negro, sempre só na narrativa da escravidão. E a escravidão foi um crime contra a humanidade. Então, quando vejo esse senhor, Sérgio Camargo, se posicionando dessa forma, pelo menos o que ele faz de bom é levar o debate sobre essa questão racial, que para mim é o maior problema do Brasil. Vamos lá. Ok, vamos então debater, Adriles? Qual a sua avaliação? Olha, eu não sou exatamente grande fã do Sérgio Camargo, mas eu acho que o princípio, embora seja uma ideia equivocada, ele tem uma legitimidade de estabelecer um selo de não racista, que eu acho uma bobagem, que vai que simplesmente a pessoa não racista vai ser simplesmente catalogada no clichê do neofascista bolsonarista do Sérgio Camargo, ou seja, vai ser mais atacada ainda. A primeira pauta que eu discuti aqui no Morning Show foi exatamente essa, de racismo no reality show, quando uma manifestante, uma participante, quer dizer, de um BBB, falava expressões como humor negro, denegrir, tenho medo de macumba, que ela foi crucificada e massacrada em redes sociais de maneira quase que unânime como porca racista. Eu acho que é isso que o Sérgio Camargo, embora não tenha essa apreensão verbal para falar de maneira mais clara, quer dizer. Eu acho que a esquerda identitária brasileira, ela sofre de um mal que é o seguinte, ela coloca grupos que são legitimamente que clamam exatamente por uma justiça em relação à discriminação, que são os negros no Brasil, que claramente são discriminados, concordo plenamente com a Alexandra, mas que por vezes, com essa coisa tão aguerrida, colocam e pecham o termo racista em pessoas que não são. Ora, quando você fala termos como humor negro, você está falando de humor obscuro. Quando você fala de termo como denegrir, você está falando de tornar mais turvo, que é uma expressão que vem lá da Grécia Antiga, denigrar, as nuvens negras estão vindo. Quando você fala que você tem medo de macumba, você está dizendo simplesmente, você não está sendo intolerante religioso, você está falando que você tem medo de alguma coisa que possa te fazer mal, que vem daqui em banda. Ou seja, essas coisas, essas pequenas filigranas, que às vezes a esquerda identitária, tão aguerrida e tão agressiva, pecha exatamente em cima de alguém. Aquilo que eu sempre digo, a pessoa que se coloca no lugar de vítima, e às vezes ela pode ser até uma vítima, para conseguir vitimizar a outra sem sofrer represália, porque era um grupo preferencial de vítimas. Isso acontece muito no Brasil, infelizmente. Isso não nega que haja racismo no Brasil. Mas só uma coisa que eu acho que é complicada, por exemplo, no discurso da Alexandra. Receberia, com certeza. Eu acho que só uma coisa que eu acho
complexa no discurso da Alexandra quando ela fala que a gente tem uma maioria de negros. Não! Isso é uma coisa que é referente em relação ao que o Brasil... Eu discordo que a questão racial seja a principal do Brasil, Alexandra, é uma questão muito simples. A gente é extremamente miscigenado. Quando a gente fala que 54% da população brasileira é negra, isso é relativo. Porque os negros retintos, realmente, são cerca de 8 ou 10% da população. A maioria é miscigenada. Isso é prova da união de raças que fazem aquilo que o Gilberto Freire chama de democracia racial do Brasil. É claro que existe... Calma, só um segundo. É claro que existe um racismo estrutural advindo do fato que, depois da escravidão... Só um segundo. Depois do racismo, depois do advento da escravidão, é lógico que os negros foram jogados na marginalidade e que o fator de pobreza, de miséria, de exclusão social ainda é muito ligado à questão da racialidade. Mas eu acho que a gente é muito menos racista do que deixam ver alguns manifestantes e ativistas de movimento negro que pecham a taxa de racista em toda e qualquer pessoa. Nesse sentido, a ideia do Sérgio Camargo, embora seja totalmente estapafúrdia, a meu ver, ela tem um sentido claro de estabelecer algum tipo de injustiça em nome de uma causa justa, que é a luta contra o racismo, percebe? Quando uma pessoa é acusada injustamente de racismo, e ela não é racista, como o caso da Paula Sperling do BBB, que nunca teve uma atitude racista, ou seja, de ojeriza uma pessoa negra, de humilhação de uma pessoa negra, de exclusão de uma pessoa negra, eu acho que essa pessoa tem uma legítima defesa, sim, de não ser massacrada, humilhada, em nome de uma coisa do politicamente correto. Quando você fala, você é racista, você é homofóbico, você é machista, e aí você se cala, você cria uma espiral do silêncio, para dizer que você é preconceituoso e como preconceituoso você não tem sequer direito à fala. Okay, agora, dar um selo de antirracismo não vai funcionar, a pessoa vai ser massacrada em dobro como ente simbólico de um governo, Bolsonaro, que as pessoas creem racista, Adriles, nazista, fascista, etc. Porque senão só você fala, Adriles. Vamos lá. Vamos, doutora Alexandra, me permita, nós temos outras duas pessoas que fazem o programa aqui conosco, eu queria ouvir a opinião de cada um. Paulinha e Vini, se puder ser bem conciso, eu agradeço. Paulinha. Que é absurda essa ideia, parece que até o Adriles já sabe, mas eu queria abrir meu espaço de fala para a Alexandra, porque aqui no programa a gente não tem nenhuma pessoa negra, em vários momentos a gente discute sobre isso, acho que sem ter a opinião, então eu queria abrir meu espaço de fala para que a Alexandra responda alguns pontos que o Adriles colocou. Então vamos lá, Alexandra. Então, eu acho que, Adriano, seria interessante para você estudar sobre os conceitos de mansplaining e de whitesplaining. Acho muito fofinho você se posicionar sobre a questão racial sendo um homem branco que nunca passou por nossas microagressões e micro-humilhações, humilhações pela qual passamos todos os dias. Eu sou miscigenada, mas até abrir a boca, as pessoas acham que sou brasileira e eu vou sofrendo de racismo o tempo todo. Então, eu acho que é muito lindo pensar que não tinha 114 milhões de negros no Brasil, mas hoje eles realmente se reconhecem como negros e se declararam dessa forma. Achei muito válido também o que você falou, querida, sobre o fato de que já no Morning Show não tem jornalistas e dentro do núcleo de vocês falta diversidade. E estamos super à disposição para vir ajudar vocês sobre essas questões. Doutora, me permita fazer uma pergunta? Quando estamos nascendo numa sociedade extremamente patriarcal, machista e racista, todos somos com vieses inconscientes de racismo, de coisas, de vieses ligados ao patriarcado e ao machismo. Okay. Então, eu não sou livre desses conceitos e você tampouco. Então, dizer que alguém não é racista é muito fofinho. Eu gostaria de saber se essa pessoa, ela tiver quantos namorados negros? Alexandra, mas não é assim, quantos amigos negros que vêm no aniversário? Você não pode dizer que uma pessoa é racista porque ela não namora uma pessoa negra, Alexandra. Me permita te fazer uma pergunta. O meu bisavô era negro, eu não me considero miscigenado. Só um minuto, Adriles. Tudo bem, Alexandra, me permita fazer uma pergunta.
pergunta, a senhora que está entrando nessa questão de cotas, Claro. né, dizendo que não tem muita representatividade. Eu queria uma avaliação da senhora sobre meritocracia. Como é que a senhora avalia esse debate de meritocracia versus a questão racial? Porque a gente sabe que, independente da cor de pele, existem aqueles que merecem estar onde estão, e não é porque é branco, preto, pardo ou qualquer outra cor que a pessoa queira denominar, ele conseguiu essa vaga por causa disso. Como é que a senhora enxerga a meritocracia versus essa questão racial? Então, o conceito de meritocracia, como o Leandro Carnal define ele, é conceito que seria assim, sensacional se estivéssemos no mundo dos ossinhos carinhosos. Mas estamos num mundo onde, durante séculos, inferiorizamos o negro, humilhando ele, estuprando ele, escravizando ele, durante séculos, e achamos que uma lei áurea ia resolver. Se olharmos com 114 milhões de negros, onde eles estão no governo, no Senado, no Congresso, nos boards executivos das empresas. Então, claro que as cotas elas são necessárias. Se olharmos nos Estados Unidos, 60 anos atrás, você e eu não podíamos entrar no mesmo restaurante. Assim, não podia entrar no banheiro para os brancos. 60 anos atrás, nos Estados Unidos. Então, as cotas lá deram certo. Claro que quando estamos olhando a violência policial ainda, o racismo nos Estados Unidos, claro, não temos resolvido tudo. Mas acho que os Estados Unidos estão há 50 anos na frente do Brasil, que ainda não tive a coragem de tocar esse assunto como primordial. E a meritocracia, ela estaria possível se estivéssemos saindo do mesmo lugar, com as mesmas oportunidades. E não é o caso. Então, claro que as cotas deram certo. Nesses últimos 10 anos, 350% de aumento temos observado nas universidades brasileiras, e com certeza eu ajudei a contratação de 458 negros em multinacionais, e com certeza isso faz diferença. Perfeito. Então, cotas são essenciais, mas não só nas universidades, precisamos colocar nos desenhos animados e nas novelas, porque infelizmente o audiovisual vai educando o povo. Perfeito, Alexandre. Eu queria passar a palavra então para o Vini. Vini, se você puder nos dar a sua opinião. Claro. Paulo, primeiro me incomoda essa posição do Sérgio Camargo em tornar o movimento negro, a luta negra e as conquistas uma coisa só da esquerda. Né? Eu acho que o movimento negro não está só na esquerda, está na direita também. É uma luta e uma conquista que precisa ser respeitada. Eu acho que ele está alheio a tudo que foi conquistado por esses movimentos. Acho esse selo não racista uma clara provocação, mais uma provocação, uma bobagem, uma pataquada. Eu acho que tem discussões sociais muito mais importantes a se fazer neste momento. Por exemplo, discussões de como proteger a população negra que está mais vulnerável neste período da pandemia. E é uma comunidade que está unida agora para proteger essas pessoas, para salvar a vida dessas pessoas. O Sérgio Camargo deveria estar mais preocupado com isso e não em fazer um selo não racista, que é uma pataquada. Eu acho que quem receber este selo deveria, na verdade, se considerar constrangido por receber uma coisa dessa. Okay. Alexandra, Adriles, em 20 segundos, que eu preciso terminar o programa. O meu avô era negro. Nem por isso eu me considero negro. Então a questão das cotas fenotípicas, pela tonalidade da pele, é muito complicada. Porque, como você disse, os 114 milhões que se declaram ou são considerados negros podem ser pardos, mais ou menos brancos, ter mais ou menos melanina na pele. Mas essa mistura difusa do brasileiro, aí eu discordo de você frontalmente, revela que a gente é uma democracia racial e miscigenada. Por isso que estabelecer quem é negro e quem é branco no Brasil racial é extremamente difícil. Porque o sangue africano, negro, escravo, tá, como você bem disse, na maioria das pessoas que são brasileiras. E as negras não foram estupradas, elas namoravam com brancos. Ou seja, a gente criou uma cultura democrática racial graças ao pouco racismo que a gente tem diante de países como a África do Sul, Estados Unidos, que você vê na pele o racismo. As pessoas são muito brancas ou muito negras. Não é o caso do Brasil. A gente é uma democracia racial
sim, embora exista racismo ainda. Alexandra, teremos encerrar, por favor, democracia racial, Sim, teremos democracia racial quando teremos 54% de negros e pardos no Congresso, no governo, nos boards executivos. Peraí, Adriles. Não, assim, você vai se beneficiar e se privilegiar de vários privilégios na sua vida por você ser percebido como branco. Eu, assim, te convido mesmo a entender que assim, ser negro não é só uma cor, é uma consciência. Mas eu acho que você precisa estudar muito sobre a questão racial para poder se posicionar. Para negro, eu sou negro? Eu não sou negro. Dizer que as negras escravizadas se apaixonaram por os senhores. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente se fundiu por livre e espontânea vontade. 500 anos de escravidão que realmente, bom, que seja 388 aqui declaradamente nos livros de histórias escritos por, assim, com um viés eurocêntrico, mas realmente as mulheres negras hoje, até hoje, 77% das mulheres negras no Brasil em 2019 nunca casaram oficialmente. Então, tem uma consequência sistêmica da escravidão, porque os homens, nem negros ou nem brancos, casam com as mulheres negras. Eu vou ter que encerrar o programa. Coisas. Te peço mil desculpas, miscigenado, Alexandra, mas a gente tem uma única cor, do povo brasileiro. A gente promete, Adriles, Alexandra, Paulinho e Vini, que a gente, numa próxima hora, volta a fazer esse debate. Queria muito agradecer a doutora. Alexandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show e volte sempre. Obrigado, querido. Muito